Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho 495, 25 de outubro de 1901. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre o meu estado, acreditando todo um trabalho de minha fantasia, e às vezes se fixava tanto minha mente nisto que chegava a me lamentar e a me desagradar com Nosso Senhor, dizendo: que pena! Que desgraça minha ser vítima da minha fantasia. Acreditava ver-te a ti e em troca era tudo alucinação da fantasia. Acreditava cumprir o seu querer estando por tanto tempo nesta cama e quem sabe se não foi também um fruto da fantasia. Senhor, dá pena, dá espanto só de pensar. Teu querer adoçava tudo, mas isto me amarga até a medula dos ossos. Ah, dá-me a força de sair deste estado de fantasia. E o tinha tão fixo que não podia me distrair, tanto que chegava a pensar que a fantasia me teria preparado um lugar no inferno, se bem que buscava libertar-me dizendo: bem, me servirei da fantasia para poder amá-lo no inferno. Agora, enquanto me encontrava nesta fixação, o bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, comover-se dentro de mim dizendo: não preste atenção a isto, de outra maneira eu te deixo, te farei ver se sou eu mesmo que venho ou é sua fantasia que engana. Apesar disso, eu não me preocupei por então, dizendo: ah, não terá ânimo de fazê-lo, pois é tão bom. No entanto, na verdade, ele fez. É inútil dizer o que eu passei nesses alguns dias privada de Jesus. Me prolongaria muito. Só ao me lembrar, me gela o sangue nas veias, por isso passo adiante. Agora, tendo dito tudo isso ao meu confessor, parece que ele foi um mediador. Tendo começado a pedir juntos que se dignasse vir, senti-me perder os sentidos e fazia-se ver de muito longe, quase zangado, que não queria ver. Eu não me atrevia, mas o confessor insistia, unindo a intenção de que me participasse a crucificação. Então, para contentar o confessor, aproximou-se e me participou as dores da cruz. E depois, como se tivesse feito as pazes, me disse: era necessário que te privasse de mim, de outra maneira não te terias convencido, se fosse eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimá-lo mais quando se recobra. Então, a Luísa, né, nessa situação, ela se deixa levar pelo eu, né, pela vontade humana, que é sempre essa coisa que fica falando dentro de nós, né, coisas terríveis, coisas negativas, coisas da nossa cabeça. E isso faz a gente sofrer à toa, né? E Jesus fica lá chateado. Ele fala: não liga para isso, para com isso, sai disso. Mas ela quer arrumar confusão. Então a vontade humana é essa coisa que, se a gente não controlar, a gente cai nisso. Então temos que pedir para Jesus ter misericórdia, muita misericórdia de nós, né? Como teve da Luísa, permitindo ali, né, que o confessor pedisse, coitadinho do confessor, né? Teve que pedir para poder perdoar a Luísa, porque a Luísa estava, né, fazendo essa situação e ela muito privada de Jesus, não via mais Jesus. E Jesus estava fazendo isso para poder ela valorizar, né, o que ela tinha, que era essa graça tão grande de poder vê-lo, mas ela estava fazendo essa confusão aí que a vontade humana impôs a ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode também uma hora cair nesse problema que a Luísa caiu. Temos que ter muito cuidado mesmo. Viver muito unidos a Jesus constantemente, vivendo numa confiança de verdade. Nós temos que viver dando tudo de nós para Deus, porque daí, se a gente está fazendo a nossa parte, a gente não vai ter motivo para ter esses maus pensamentos. Eles vêm justamente em algum momento em que a gente possa pensar que está fazendo alguma coisa errada. E aí eles vêm com força. Então a gente tem que estar bem unido a Jesus, não pisar na bola com Jesus
né? E viver unida à vontade divina, lendo sempre o livro do céu, meditando, estando sempre em dia, né? Nesse conhecimento, para a gente não ter perigo de cair na vontade humana, tá? Esse é o segredo. Eu acredito que esse é o segredo maior. 496, 22 de novembro de 1901, o eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o eu, tudo é segurança. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações e de silêncio, meu pobre coração não pôde mais. Tanta é a dor fora do meu centro, Deus, que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade, em estado de forte violência em que sofro a cada momento a morte. E o que é mais? Não poder morrer. Então, encontrando-me nessa situação, por pouco se fez ver e me disse: Minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, diz-se que tem confiança nesta outra. Por isso, vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo a minha vontade, eu digo que tem fé, assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem um terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não queres então ser esta minha pomba? Em outra ocasião me disse: Minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas dentro de algum cofre com dupla chave. Porque você teme, então, se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência, custódia muito segura, onde não uma, mas duas chaves tem bem fechada a porta para ter proibido acesso a qualquer ladrão, e mesmo a sombra de qualquer defeito. Só o eu carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu, tudo é segurança. Então, é muito importante, né? Acreditar plenamente nessa segurança de Deus, né? E que a Luísa ali, né, é uma pomba, né, na mão de Jesus, né? Se ela se confia plenamente, né? Se ela se confia plenamente nessa graça de viver essa simplicidade da fé unida à divina vontade, que vai trazer esse ramo da simplicidade, onde a alma não fica com mimimi, com coisas da cabeça própria, da vontade humana, né? Porque o eu é que vai fazer a pessoa achar que ela é alguma coisa, que ela tem alguma importância, e nessa hora a vontade humana vem com tudo, como veio no primeiro trecho que a gente já meditou hoje. Então a gente tomar muito cuidado para a gente não cair nesses perigos, né? E a gente é essa alma guardada na obediência. No caso da Luísa, ela é guardada pela obediência. E nós também, se a gente vive obedecendo à vontade de Deus, que acontece a cada passo. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, capítulo 495, outubro 25, de 1901. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de ter passado vários dias de temor e dúvidas sobre meu estado, acreditando todo um trabalho de minha fantasia, e às vezes se fixava tanto minha mente nisto, que chegava a me lamentar e a me desagradar com nosso Senhor, dizendo: que pena, que, que desgraça a mim ser vítima de minha fantasia. Acreditava ver-te, a ti, e em troca era toda a alucinação da fantasia. Acreditava cumprir seu querer, estando por tanto tempo nesta cama. E quem sabe se não foi também um fruto da fantasia?
Senhor, dá pena, dá espanto só de pensar, ter teu querer adoçava tudo, mas isso me amarga até a medula aos ossos. Ah, dá-me a força de sair desse estado de fantasia. E, a, e o tinha tão fixo que não podia me distrair, não podia me distrair, tanto que, preparado, um lugar no inferno, esse que buscava libertar-me, dizendo: bem, me servirei da fantasia para poder amá-lo no inferno. Agora, enquanto me encontrava nessa fixação, o bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, comover-se dentro de mim, dizendo: não preste atenção a isso. De outra maneira, eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou é a sua fantasia que engana. Apesar disso, eu não me preocupei por então dizer: ah, não terá ânimo de fazê-lo. É tão bom. No entanto, na verdade, ele fez. Mas ela está numa confusão tão grande. Ao mesmo tempo que ela fala que a vida com ele é uma fantasia, e ao mesmo tempo não quer deixá-lo. Meu pai, olha a mente humana, como ela vagueia para lados que não é para ir, não? Como que pode um negócio desse? Não tem nem sentido. É inútil dizer o que passei alguns dias privada de Jesus. Me prolongaria muito. Só ao me lembrar se me gela o sangue nas veias. Por isso passo adiante. Agora, tendo dito tudo isso ao confessor, parece que ele foi o meu mediador, tendo começado a pedir junto que se dignasse vir. Senti-me perder os sentidos e fazia-se ver, de muito longe, quase zangado, que não queria vir. E eu me atrevia, mas o confessor insistia, unindo a intenção de que me participasse a crucificação. Então, para contentar o confessor, aproximou-se e me participou as dores da cruz, e depois, como se tivesse feito as pazes, me disse: olha como ela estava perturbada, né? Ela não sabia se tudo que ela estava vivendo era fantasia ou verdadeira, né? Até me veio na mente também, porque a gente vive a divina vontade sozinhos, não sozinhos no grupo, mas sozinhos na vida. Na vida, você fala, as pessoas, parece que você é meia louca, né? O que que ela está falando? Que não sei o quê. Se percebe isso nas pessoas, nem ligam porque você fala. Nem ligam sobre a divina vontade, nem ligam mesmo. Mas ao mesmo tempo, ela não quer largar de Jesus, ao mesmo tempo. É uma coisa meia louca aqui dela, né? Ao mesmo tempo que ela pensa que é fantasia, ela não quer largar Jesus. E quando Jesus dá o castigo para ela da privação dele, ela, ela até conta para o confessor, né? E o confessor ajuda, né? Não é, aqui ela não está fora dela mesma, ela está na, na vida real, né? Eles pedem juntos, né? Pedem juntos para que Jesus volte. E aqui também tem outra coisa. Entrando o confessor nessa situação da Luísa, que provavelmente foi provocada por Jesus, porque tudo ele provoca, né? O confessor, entrando na história dela,
é para dizer que é autêntica, não é coisa da mente dela. Tem mais uma testemunha ali, para que ela entenda que é Jesus mesmo, né? É Jesus mesmo. E eles são obrigados a pedir que Jesus volte. Nossa, você vê como Jesus usa de tudo para trazer a autenticidade do livro do céu e o confessor contribuindo também para isso. O confessor já é outra pessoa, é uma autoridade da igreja, né? E ele vem e também chama Jesus, ora para Jesus para que ele venha, né? Venha e a Luísa possa sair desse estado de confusão. Deixa eu ver aqui que eu perdi. Aqui, ele pediu a crucificação, né? Que era uma forma dela ver, né? Dela ver que era Jesus mesmo que estava ali, né? Então Jesus veio, ela sentiu que ele estava fazendo as pazes com ela, né? E disse: Era necessário que te privasse de mim. De outra maneira, não te teria convencido se fosse eu ou bem a tua fantasia, né? Então, ele teve que. O motivo de tudo era ele, né? Então, ele saiu. Aí ela haveria de aprender, né? Que sem ele é impossível viver, né? Ainda mais no estado dela, que estava ali de vítima, né? Na cama, e tendo uma missão tão grande, né? De repente, ela arruma uma confusão na cabeça que iria parar aquela vida, a vida dela era essa. E aí, o que ela ia fazer da vida dela? Então, aí Jesus deu esse corretivo, né, para ela. Mas o padre veio e participou, quer dizer, a igreja participou, né, da, da autenticidade do estado da Luísa. Tudo tem o seu motivo, né? A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimá-lo mais quando se recobra. Então, a gente não quer ficar longe de Jesus de jeito nenhum, muito menos fazer alguma coisa que o impeça, né, de estar conosco, né? Pecado ou qualquer outro desvio, né? E a gente não quer isso de jeito nenhum. E a gente vive assim, buscando sempre, sempre, sempre. E, e a alegria nossa é estar com Ele o tempo todo, não arrumando confusão na cabeça. As confusões podem vir, vem, vem. Mas a obediência ajuda, né? A obediência ajuda muito, né? Quem obedece não sofre e, e tudo mais. Só com Ele, só com Ele. E a boa vontade, né? A boa vontade, nossa, essa é muito grande. Amém. Agora, o 496, novembro 22 de 1901. E eu E o eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o eu, tudo é segurança. Depois de ter passado dias amargos, de lágrimas, de privações e de silêncio, meu pobre coração não pôde mais. Tanto é a dor
fora do meu centro. Deus que continuamente sou lançado. Espera aí. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas e de privações e de silêncio. Então, foi o tempo que ela passou ali em cima, né? Meu pobre coração não pôde mais. Tanto é a dor fora do meu centro, Deus. Sim, como que pode ser uma fantasia? Acha que o demônio traz coisas maravilhosas? Gente, não existe maravilhoso no demônio, só coisa horrorosa. Que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade, em estado de forte violência, em que sofro a cada momento a morte. E o que é mais? Não poder morrer. Então, encontrando-me esta situação, por pouco se fez ver e me disse. Então, ela estava ainda ali, ainda se recuperando, mas ainda meia confusa, né? Minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela, por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo a minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer é a fé, são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé é o divino querer, produzem o terceiro ramo da simplicidade, e assim a alma readquire em tudo as características da pomba, não querendo. Não queres então ser a minha pomba? Então, Jesus está trazendo ela de volta, né? Do estado que ela estava, de perturbação, e, ele está dizendo: olha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança nela, por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo a minha vontade, digo que tem fé. Assim que a divina vontade é a fé, são ramos produzidos de um só tronco. Então, quando uma pessoa faz a vontade da outra, qual que é a vontade da outra? De Jesus, né? Que significa que ela tem fé em Jesus, ela confia nele, por isso que ela faz a vontade dele. Senão não faria, né? Quer ser a minha pomba, né? Que bonito, né? E digo que tem fé, assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco, sim, é uma coisa só. A fé são ramos, o divino querer e a fé, né? São troncos produzidos, são ramos produzidos de um só tronco. Então, ficar firme na divina vontade, na fé da divina vontade. Crer na divina vontade. Saber que ela está no mundo trabalhando para a santificação do mundo, né? Então, e ficar nesse tronco, nesse mesmo tronco que é a divina vontade, não sair jamais. E como a fé é simples, a fé e o divino querer produz o terceiro ramo da simplicidade. Então, ser simples, não complique as coisas, né? Arruma confusão. E assim a alma adquire em tudo as características de pomba.
Não queres então ser minha pomba? Ah, eu quero, Senhor. Quero ser uma pomba bem simples, bem tranquila. Apesar de tudo que a gente vai vendo na vida, né? A minha filha continua me cabeça dura. Nossa Senhora. Em outra ocasião me disse: "Minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas, dentro de algum cofre e com dupla chave. Porque você teme, então, se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência, custódia mais segura, onde não uma, mas duas chaves têm bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito." Isso, mesmo que nós temos defeito, né? Que temos, né? Mas está bem fechada, né? Na santa obediência. Só o eu carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu tudo é seguro. Então, é o eu. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso assim, eu penso assado. E a gente, às vezes, tem que se desfazer das coisas que a gente se apega, né? Se apega para poder ser útil até para a família, né? E que nem nós temos um carro aqui, o meu carro, e ele já está velho, sabe? Dando muita oficina. Então, eu até pensei mesmo, meu filho falou: vamos vender o carro, mãe. Vamos vender o carro. Que ele está dando muita oficina, né? Não convém. E já fala, já pensa que eu já estou idosa, né? Mas eu dirijo bem. E, e hoje, agora, já cedo, antes de começar a meditação, eu resolvi, não, vamos vender o carro. Deus sabe de tudo, né? De repente, que eu sempre dirigi para todo lado, sempre fui independente. Então, aí tem essa parte, né, de ser independente, né? E eles falaram: mãe, a gente leva, nós somos em 3 aqui. Seus filhos, ainda tem a minha nora, que também precisou, ela está aí. A gente leva a mãe para onde a mãe precisar, né, de coisa longe. Mas eu queria a minha independência, né? Então, hoje, eu com a maior tranquilidade, agora de manhã, abri mão da minha independência de usar o carro. E agora aqui, ó, Jesus vem dizer: só o eu carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu tudo é seguro. Então, eu te entrego, Senhor, essa vontade minha de ser independente, tendo um carro só para mim, eu vou onde eu quero, na hora que eu quero. Então agora eu não vou mais aonde eu quero, na hora que eu quero. Vou ter que consertar ele agora e vendê-lo. E aí eu fico sem carro. Amém e fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me voz da divina vontade para minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulos 95 e 96. 95, de 25 de outubro de 1901. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre meu estado, acreditando
todo um trabalho de minha fantasia. E às vezes se fixava tanto minha mente nisto que chegava a me lamentar e a me desagradar com nosso Senhor, dizendo: que pena, que desgraça minha ser vítima de minha fantasia. Acreditava ver-te a ti e em troca era toda a alucinação da fantasia. Acreditava cumprir seu querer, estando por tanto tempo nesta cama. E quem sabe se não foi também um fruto da fantasia. Senhor, dá pena, dá espanto só de pensar. Teu querer adoçava tudo, mas isso me amarga até a medula dos ossos. Ah, dá-me a força de sair deste estado de fantasia. E eu tinha tão fixo que não podia me distrair tanto, que chegava a pensar que a fantasia me teria preparado um lugar no inferno. Se bem que buscava libertar-me, dizendo: bem, me servirei da fantasia para poder amá-lo no inferno. Agora, enquanto me encontrava nesta fixação, o bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação com mover-se dentro de mim, dizendo: não preste atenção a isto. De outra maneira, eu te deixo e te farei ver que sou eu quem venho ou é uma fantasia que engana. Apesar disso, eu não me preocupei por então dizendo: ah, não terá ânimo de fazê-lo, é tão bom. No entanto, na verdade, ele fez. É inútil dizer o que passei alguns dias privada de Jesus. Me prolongaria muito. Só me lembrar se me gela o sangue nas veias, por isso passo adiante. Agora, tendo dito tudo isto ao confessor, parece que ele foi o meu mediador, tendo começado a pedir juntos que se dignasse vir. Senti-me perder os sentidos e fazia-se ver de muito longe, quase zangado, que não queria ver. Eu não me atrevia, mas o confessor insistia, unindo a intenção de que me participasse a crucificação. Então, para contentar o confessor, aproximou-se e me participou as dores da cruz. E depois, como se tivesse feito as pazes, me disse: era necessário que te privasse de mim. De outra maneira, não te terias convencido se fosse eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimá-lo mais quando se recobre. Meu Deus, então quando um bem está ausente, essa ausência faz com que se deseje mais esse bem, com que se valorize mais, se estime mais esse bem, que parece ter sido perdido. Mesmo que não tenha sido perdido, mas que tenha ficado ausente por um tempo. Assim também acontece nos relacionamentos. Quando a criatura tem uma afeição maior por alguma pessoa, algum objeto, quando este falta ou por um tempo não está, a pessoa fica mais, anseia mais por ter de volta e passa a valorizar mais quando esse bem retorna. E imagina em relação a Jesus, imagina em relação ao bem supremo que é Deus, experimentar Deus e depois parecer ter perdido, ficar distante, ficar sem tê-lo tão próximo como eram esses estados de privação que a Luísa ficava. E Jesus fez isso justamente para ela valorizar mais ainda. E ela tem ali a ajuda do confessor para ajudar que ela clamasse, pedisse, suplicasse para que ele voltasse a ter essa presença frequente junto a ela. E, e ela tendo essa fixação na mente de que parecia que tudo tinha sido fantasia, tudo que ela tinha vivido com Jesus. Imagina, muitas vezes a gente
prestar atenção. A mente é muito traiçoeira. Nossa mente, ela é traiçoeira porque a mente busca o conforto. A mente busca o agradável. Ela busca, hum, ela não, a mente não quer o esforço. A mente quer aquilo que é agradável, que é confortável. E ter Jesus próximo, presente, com mais frequência, era mais agradável, era mais. Tornava, mesmo as penas não eram tão. Ela não sentia tanto a dor nas penas quando ele estava presente, porque não só ele sustentava, perto e longe ele sustenta, de qualquer forma, mas os sentidos, ao ter presente o objeto amado, se sente mais fortalecido. Mas é muito relacionado à sensibilidade da criatura. Nós somos dotados de sensibilidade. E para se esvaziar dessa sensibilidade é realmente só uma graça muito grande, um esforço gigantesco que a gente precisa fazer para se esvaziar da sensibilidade. Mas mesmo assim ela não vai de forma, não vai totalmente embora. É preciso que haja, para que essa sensibilidade ela não se manifeste mais, é necessária essa fusão mesmo da vontade de Deus sobre a nossa, na nossa, para que realmente só dele esteja no governo, no comando, e a nossa não tenha, não dê mais vida, porque a nossa vontade dá vida à sensibilidade, dá vida ao mais agradável, ao confortável. E como a nossa mente tende a isso, ela quer esse conforto, quer esse bem próximo, quer ter a certeza. A nossa mente quer buscar certezas, não quer ficar na dúvida. Ficar na dúvida é angustiante e a mente não gosta da angústia, ela rejeita, ela repele a angústia. Então, quando a mente está num estado de angústia, ela está em sofrimento. E como a mente não quer sofrer, ela quer o conforto, ela quer ali a certeza. Então, veio ali a fixação na mente dela de estar vivendo uma fantasia por causa da falta, por causa da privação dele. Então, é interessante, a gente também precisa ficar atento para não se deixar levar, porque a nossa mente, se a gente se deixar levar para a nossa mente, é só tragédia mesmo. Porque ela vai conduzir, vai distorcer muita coisa, vai querer justificar muitas coisas e a verdade não se justifica, a verdade se impõe, a verdade então a gente precisa estar bastante atento para que quando a nossa mente começar a vagar, questionar muita coisa, a gente se voltar, em vez de se fixar nessas realidades, se voltar seu olhar e se fixar na verdade, se fixar no bem supremo, que é Deus. No 96, 22 de novembro de 1901, o eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o eu, tudo é segurança. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações e de silêncio, meu pobre coração não pôde mais. Tanto é a dor fora do meu centro Deus, que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade, em estado de forte violência, em que sofro a cada momento a morte, e o que é mais, não poder morrer. Então, encontrando-me nesta situação, por pouco se fez ver e me disse: Minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela. Por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer é a fé, e a fé são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma adquire em tudo as características de pomba. Não queres então ser a minha pomba? Em outra ocasião me disse: Minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas, têm-se bem guardadas dentro de um cofre e com dupla chave.
Porque você teme, então, se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência, custódia muito segura, onde não uma, mas duas chaves há. As chaves têm bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito? Só eu carrego a marca de todas as ruínas. Só o eu carrega a marca de todas as ruínas. Mas sem o eu, tudo é segurança. Que ele só pontua essa informação, mas aqui não é destrinchado. Mas a gente já, à medida que a gente vai estudando, vai lendo esses escritos, a gente já está entendendo a diferença entre o eu, né? O eu realmente é a nossa vontade. A nossa vontade é o eu. Eu quero, eu sei, eu faço, eu posso, eu consigo. E isso carrega a marca das ruínas. Mas quando a gente está, né, esse eu já não tem vez, mas quem tem vez é a vontade de Deus, aí então tudo é segurança. Aí tudo é segurança. E uma característica que ele fala aqui dessa segurança é a obediência, a confiança na vontade de Deus, na vontade daquele do outro. Então, muitas vezes, a vontade de Deus se manifesta para nós na obediência a outro, a um superior, ao esposo, ao, ao sacerdote, ao pai e à mãe, aquele que é autoridade sobre nós. Então, diretamente, muitas vezes, a nossa obediência, ela está relacionada a isso. No caso da Luísa, a obediência dela estava diretamente relacionada ao sacerdote, aos sacerdotes que a acompanhavam ao longo da vida dela. Ela esteve nessa submissão à igreja pelos sacerdotes. E era Jesus, claro, em toda essa realidade era ele. Mas se personificava essa obediência no sacerdote. E nós, dentro do nosso estado de vida, aquelas realidades às quais a gente está submetido. Então, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, o nosso eu quer gritar, nosso eu quer se impor, nosso eu quer ter a vez de fazer as coisas do nosso jeito. Então, isso nos conduz aos males. E se nós abrimos mão do eu, abrimos mão do nosso interesse, de fazer do nosso jeito, e nos submetemos à obediência daquele que está, ao qual nós estamos sob, e confiando, né, aquela realidade de ter a fé, que é o próprio Deus que está guiando essa pessoa ou a essas pessoas às quais a gente está submetido, a gente precisa confiar que é Deus que está nelas, guiando para que nós possamos obedecer. Se a gente tiver o olhar na pessoa, é claro que a gente vai desconfiar. É claro que a gente vai querer fazer do nosso jeito, porque a gente vê na outra pessoa só a falha. A gente vê na outra pessoa uma situação de, mas a pessoa não entende, a pessoa não sabe, a pessoa é falha, mas a gente não pode olhar. É isso que a gente precisa, é isso que a gente é chamado e convidado a se submeter mesmo assim, porque confia, tem fé que é o próprio Deus quem está guiando aquela pessoa. E se houver falha, foi Deus que permitiu a falha. Confiar que Deus não falha, mas Ele permite a falha. E se Ele permite, Ele tem razões, Ele tem para quê de permitir. Então é importantíssimo, importantíssimo essa realidade de confiar, de ter a fé. Ter fé, ele diz. Quem tem fé, eu digo que quem tem fé, quem faz a minha vontade em tudo, eu digo que tem fé. E assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. Então, obedecer, confiar, crer, ter fé naquele que se está obedecendo de forma simples. Isso vai produzir simplicidade.
Porque muitas vezes a gente quer fazer de uma forma perfeita as coisas, mas a obediência e a fé nos leva à obediência à vontade de Deus. E a fé, a confiança que é a vontade de Deus, vai nos conduzir, vai produzir a simplicidade. Nós sermos simples. E quanto nós precisamos ser simples, o quanto eu preciso ser simples, o quanto eu preciso confiar, o quanto eu preciso obedecer para ser simples. Não adianta eu querer ser simples sem confiar e sem obedecer. Ajuda nós, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, porque não é fácil. Não é fácil obedecer. Não é fácil confiar. Muito menos ser simples. Ajuda nós, Senhor. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre meu estado, acreditando todo um trabalho de minha fantasia, e às vezes se fixava tanto minha mente nisso que chegava a me lamentar e a me desagradar com Nosso Senhor, dizendo: que pena, que desgraça a minha ser vítima de minha fantasia. Acreditava ver-te a ti e em troca era toda alucinação da fantasia. Acreditava cumprir seu querer estando por tanto tempo nesta cama e quem sabe se não foi também um fruto da fantasia. Senhor, dá pena, dá espanto só de pensar. Eu queria adoçava tudo, mas isto me amarga até a medula dos ossos. Ah, dá-me a força de sair desse estado de fantasia. E eu tinha tão fixo que não podia me distrair, tanto que chegava a pensar que a fantasia me teria preparado um lugar no inferno, se bem que buscava libertar-me dizendo: bem, me servirei da fantasia para poder amá-lo no inferno. Agora, enquanto me encontrava nessa fixação, bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, comover-se dentro de mim, dizendo: não preste atenção a isto. De outra maneira, eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou é a sua fantasia que engana. Apesar disso, eu não me preocupei por, então, dizendo: ah, não terá ânimo de fazê-lo, é tão bom. No entanto, na verdade, ele fez. É inútil dizer o que passei. É inútil dizer o que passei alguns dias privada de Jesus. Me prolongaria muito. Só me lembrar se me gela o sangue nas veias, por isso passo adiante. Agora, tendo dito tudo isto ao confessor, parece que ele foi o meu mediador, tendo começado a pedir juntos que se dignasse vir. Sentia-me perder os sentidos e fazia-se ver de muito longe, quase zangado, que não queria vir. Eu não me atrevia, mas o confessor insistia, unindo a intenção de me participar à crucificação. Então, de me participar à crucificação. Então, para contentar o confessor, aproximou-se e me participou as dores da cruz, e depois, como se tivesse feito as pazes, me disse: era necessário que te privasse de mim, de outra maneira não te terias convencido se fosse eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimá-lo mais quando se recobra. Meu Deus, né? É muito sério isso, né? É, então, é uma coisa que, né, todos nós temos que tomar cuidado, né? A Luísa ficou ali, assim, namorando, né, aquele pensamento. Ela ficou muito tempo ali namorando aquilo, né? Presa naqueles pensamentos, né, de dúvida, de temor. Ah, é tudo fantasia mesmo, né? Que não, nunca falei com Jesus, nunca Jesus veio até mim. Tudo criação da minha mente, o meu estado, né? Eu sou vítima da minha própria loucura. Eu sou louca, né? Eu sou maluca.
Não tem nada disso que está acontecendo, não. Tudo é ilusão minha e não sei o quê. Olha que perigo que é esse tipo de pensamento. Que perigoso que é também para nós pensar algo assim, né? Ontem eu até comentei um pouco em cima disso, né? É o perigo que é, né? Porque você pode pensar assim, mas a minha vida não faz, parece que eu não faço muito sacrifício, né? Parece que não faço nada que Jesus está falando, né? Eu não parece que é fantasia minha mesmo, eu tô aqui vivendo isso aqui na simplicidade e é Jesus, é isso que Jesus quer mesmo, não é coisa da minha cabeça também, é coisa também que eu tô criando, que Jesus não tá falando comigo, não, é eu mesmo que tô me respondendo e falando que é Jesus que está falando comigo e me respondendo as minhas dúvidas, mas é eu mesmo que estou falando comigo mesma, né? Será que também isso que eu estou vivendo na divina vontade não é também? Então, olha que perigo que essas realidades, né? Que a vontade disso é a vontade humana pura, né? Que põe dúvidas, que põe temores, porque aí você fica olhando para o externo das coisas, né? E pode falar assim, não, mas não tem a divina vontade, não, porque se fosse real isso que eu estivesse vivendo aqui, sei lá, as pessoas ao meu redor também ia ver, as pessoas ao meu redor é, eu veria frutos ao meu redor, né? Mais frutos ao meu redor, na vida das pessoas ao meu redor. Elas não seriam minhas inimigas, né? Elas seriam atraídas, né? Pelo que eu vivo, aí seria verdadeiro o que eu estou vivendo. Tanta coisa que pode passar na nossa cabeça se a gente ficar olhando para o externo. E a vontade humana, ela é assim mesmo, né? Ela põe dúvidas, e então não pode conversar com ela. Não pode ficar nesses pensamentos. A gente tem que tomar cuidado, da gente não se comparar, né, com essa realidade e falar assim, quem alcança mesmo é o Frei Gilson. Ele que está realmente alcançando muitas almas, né? Ele que realmente tá vivendo muito mais lá do que eu, que estou aqui dentro da minha casa, né? Na simplicidade minha aqui. É o Padre Paulo Ricardo, é não sei quem, é isso, é aquilo. E duvidar de que realmente é isso que Jesus quer de você, que você está vivendo a divina vontade mesmo, nas coisas mais mínimas que você vive. Você não pode duvidar disso, né? Você não tem que sentir nada, você não tem que ver nada, você também está privada dessa visão, né? E essa é a prova maior, porque isso faz com que você mais se firme ainda. Não é o fervor que te confirmaria que está tudo certo. É o gelo, é o fogo que vai fazer com que você se aproxime mais e viva essa fé verdadeira. Se Jesus se retirasse verdadeiramente de você e fosse embora e te deixasse a mercê de si mesmo, você ia voltar a viver como você vivia antes, na culpa, no horror e tantas situações. Então, isso é a prova viva, né? Que Deus está com você mesmo, né? Não é de você, não essa imutabilidade, essa constância, essa firmeza, essa perseverança, essas luzes, né, que está sempre na sua cabeça, em cima de qualquer situação, são provas vivas da presença de Jesus. Essa força para te sustentar no seu estado e você ficar fixa ali e não querer nada, né? A corresponder àquilo que a divina vontade expõe. Isso é graça de Deus, né? Isso são sinais claros. Se ele te deixasse, você ia sentir na pele o que é perder ele, porque você sabe, você ia voltar para aquela vida louca que de antes, né? E que você, né, era refém de si próprio, das suas próprias paixões e amor próprio, e Nossa Senhora, é o inferno mesmo. Você vê o que que é inferno mesmo, ficar sem ele. Então você não está sem ele porque você não está vendo. Você não está sem ele porque você observa ao seu redor e às vezes as próprias pessoas que estão ao seu redor não vê tanta coisa assim. Você não está sem ele porque na sua vida parece que está tudo simples, a sua rotina, não parece que você não faz nada demais, né? Nada a ver, né? Então, não pode ficar namorando esses sentimentos, não pode ficar perdendo tempo com isso. Se está perdendo tempo com isso, é porque não está com Deus, né? É porque está com a cabeça muito em si próprio. Então, a gente não pode, né? Se a gente tem tempo para ficar nesses devaneios, é porque então não estamos dando esse tempo para Deus, para se concentrar nas luzes, para se concentrar nos escritos, para se concentrar nas meditações, para se concentrar nos estudos. É porque a gente está tendo muito tempo de ociosidade para ficar ali dando audiência para a vontade humana, né?
E aí, Jesus deixa muito claro, porque o que ele falou para Luís, ele fala para cada um de nós, né? Não preste atenção a isto. De outra maneira, eu te deixo mesmo e te farei ver se sou eu que venho ou é a sua fantasia que engana. Então, ele não quer que a gente preste atenção a isso. Então, ele está dizendo, você nunca pode sentir isso. Não interessa o que essa vontade humana inventar. O importante é que você não fique prestando atenção. Atenção é você parar para ficar aí mesmo, dialogando com ele. Nossa, vontade humana, você tem razão. Esses seus argumentos são muito válidos. Realmente é fantasia da minha cabeça. Jesus não fala comigo, não. Eu tô criando isso da minha cabeça. Eu vou buscar um psicólogo. Eu tô com o maluco. Eu tô louca, né? Não é o Jesus que fala comigo, não. É eu mesmo que me dou a resposta. Eu mesmo que na hora crio na minha mente a resposta rápida ali, do que eu tô querendo mesmo ouvir. Tem razão, a vontade humana não tá. Não, senão eu sentiria alguma coisa. Eu não tô sentindo nada, não tô sentindo aquele fervor, não tô sentindo nada. Hoje meu dia foi tão. Parece que foi um dia tão comum. Não tô vendo ato na divina vontade, não. Você tem razão. Se for só. Aí é você perder tempo com ela, sabe? Ela tem que ser aquela pessoa que você ignora. Você não tem que ficar. É igual quando a gente ensina pra criança assim, né? A criança chega em casa e fala assim: Papai, mamãe, eu tô muito brava com a colega tal. Porque ela tá rindo do meu sapato, ela tá rindo do meu cabelo. Ela fica falando que eu não vou conseguir passar de ano, que eu sou muito burra e não sei o quê. Aí o pai e a mãe falam assim: por que você tá dando atenção porque ela pensa? Para com isso, se concentra lá em ouvir a professora, os estudos, em fazer os seus deveres. Por que que você está parando para ouvir o que ela está falando? Ela já está errada de ficar falando enquanto a professora está dando aula. Ela deveria ficar quieta. Então, por que que você está prestando atenção no que ela pensa? Por que a opinião dela é tão mais importante? O que que a professora diz? Ah, a professora falou que se eu prestar atenção e estudar, eu vou conseguir. Que eu tenho tudo para conseguir, basta eu ficar atenta. Então, por que que o que a professora fala tem menos valor? Por que que na hora a opinião negativa dessa sua amiga, dessa sua colega, tem mais valor? É a mesma coisa que Jesus fala para nós, né? Por quê? Por que que esses pensamentos você valoriza tanto? Acima da minha palavra. A minha palavra não basta, não? O que está escrito no livro do céu é fantasia? Eu tô inventando? Eu sou um Deus de faz de conta? Eu sou um Deus que diz coisas e não faz o que está descrito, né? Então a gente tem que ficar com a palavra. Só importa o que Deus diz. E nós temos que ficar fixos em estudar, em prestar atenção nos conteúdos, em continuar desenvolvendo a nossa vida dentro da simplicidade do estado que Deus nos colocou e confiar, né? Essa fé poderosa em Deus, né? Firmeza de propósito, né? E esse é o sacrifício, você calar e não querer, não, eu não vou ir para entrar na conversa, eu não vou ir pela influência dessa colega, né? Não vou. Ela tá me distraindo. Eu vou me concentrar no propósito. O propósito é eu estar aqui nessa sala de aula e estudar, não é? Então também aqui, o propósito é estar a vontade de Deus concentrada no que Deus quer de mim. E não interessa o sentimento. Não interessa essas coisas. Essas coisas aí. Sabe, se você ignorar, quanto mais você ignorar, menos você percebe, né? Porque você está tão concentrado, tanta coisa para aprender, que você não tem tempo para outras coisas besta, né? Então, é muito importante esse trecho para nossa caminhada, né? E o próximo trecho é: o eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o eu, tudo é segurança. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas e privações e de silêncio, meu pobre coração não pode mais. Tanto é a dor fora de meu centro Deus, que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade, em estado de forte violência em que sofro a cada momento a morte. E o que é mais? Não poder morrer. Então, encontrando-me nessa situação, por pouco se fez ver e me disse: Minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela, com certeza, né? Por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo a minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco.
E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. E assim a alma readquire todas as características de pomba. Não queres ser a minha pomba? Ai, que foi, ciumento? E em outra ocasião me disse: minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm-se bem guardadas dentro de algum cofre e com dupla chave. Por que você teme então, se tenho bem guardado no cofre da santa obediência a custódia, muito segura, onde não uma, mas duas chaves têm bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito? Só o eu carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu tudo é segurança. Então, tá falando sobre morrer pro eu também, né? O eu da desconfiança, né? O eu da pessoa ficar ali amarga, pensando em si, duvidando, né? De Jesus. A única coisa que pode pôr ruína qualquer coisa que Deus está fazendo na sua vida é você mesmo, né? Não confiando, é você próprio, né? Colocando dificuldades, obstáculos na ação divina. É você mesmo duvidando de Deus. E ele fala que quando você confia plenamente nele, né? Ele tá falando aqui, ó. Quando a alma faz em tudo a vontade de outra, isso fala que tem confiança. Disse que tem confiança naquela. Então, em tudo você está ali obedecendo à vontade de Deus, isso mostra que você confia, né? Por isso vive do querer da outra e não do seu. Então, se você vive do querer divino, do que você pode temer? Ah, mas eu temo que meu ato seja humano, que tá vivendo. Ah, mas peraí. Você não tem certeza, você não deu sua vontade humana, você não quer viver só da vontade divina, você não está obedecendo claramente a Deus dentro da ordem que Ele te colocou? Por que temer? Ah, mas parece tão bobo o que eu estou fazendo. Parece ser eu, né? Eu tô cuidando de coisa humana aqui, né? Que isso? Entendeu? A única coisa que põe as coisas em ruína é você viver para si próprio, fazendo a sua vontade. Se você vive para a vontade do querer da outra, aquilo que Deus traz, você não precisa temer, né? E aí ele fala assim, quando a alma faz em tudo a minha vontade, eu digo que tem fé, né? Fé verdadeira nele, né? Realmente, né? Vive nesse abandono verdadeiramente. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco. Olha só. Então, a, o divino querer, ele está acontecendo, né? A divina vontade, todas as circunstâncias ela dispõe, mas a alma precisa corresponder com a fé, confiando, né? Ela tem que abrir o coração, ela tem que ter essa fé cega, essa confiança em Deus. Se ela duvida, entendeu? É um problema, é o eu. Se ela põe o eu dela, quer dizer que ela confia em si própria. Se ela não coloca o eu dela e só ouve a palavra de Deus e obedece, então quer dizer que ela tem fé em Deus. Então as duas coisas andam juntas para produzir esse tronco. E como a fé é simples, a fé, então a simplicidade é você não pôr obstáculo em nada. Sabe? Você simplesmente corresponder à vontade de Deus. Sem ficar dizendo isso é bom, isso é feio, isso é grande, isso é pequeno, isso é simples, isso é difícil, isso é Jesus, isso não é. Mas Jesus não pediria algo tão bobo assim. Jesus não falaria de coisa tão. Ah, mas Jesus, eu esperava que Jesus fosse pedir algo muito grandioso de mim. Sabe, a simplicidade é essa coisa, sabe? Ouve e obedece. Não tem problema com nada que Jesus fala. Você não tem problema com nada que Jesus fala, né? Você tem essa pessoa simples, dócil, aceita o que tem, aceita o que lhe é dado, aceita o que lhe é oferecido, não tem encrenca, sabe? Não é uma pessoa encrenqueira, né? Então é muito importante isso. Então, essa fé verdadeira em Deus, que tem essa confiança toda, ela é simples. Sem precisar de estrondoso, sem precisar se valer de sentimento, sem precisar de euforia, sem precisar de grandes coisas para você acreditar que é Deus. Sabe? É você perceber que em tudo Deus está. Você não tem problema nisso. Olha, se Deus fala assim no meu coração, Ruth, por amor a Deus, eu vou lá, né? Igual hoje no café da manhã. Deu ver uma coisa assim ruim, assim. Ah, eu vou chutar o pau da barraca. Vou comer o que tem mesmo. Não tô afim de fazer coisa saudável, não. Tô estressada. Ah, vou comer esse biscoito creme cracker aqui mesmo, porque até arrumar um ovo, uma outra coisa, é um sacrifício, pegar a panela e tudo. Vem um pensamento assim,
mas por amor a Deus eu vou comer o ovo. Eu vou fazer o sacrifício de ter aquele tempo ali e preparar o que for, o que é melhor para minha saúde, que é a vontade de Deus. Aí eu fui lá e fiz. Então, essa coisa, sabe? E não pensa assim, mas o que que isso tem a ver com Deus? O que você está comendo? Tem tudo a ver com Deus, o que você está comendo. Então, essa simplicidade de ver ele em todas as coisas e não ter problema com nada do que ele fala. Não ter problema com o que ele fala aqui no grupo. A simplicidade de você ouvir o que ele diz e não ter problema com nada do que ele pede, do que ele fala, né? A fé e não esperar coisas estrondosas, né? Sentimentos, ficar preso nessas coisas. A fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. Tá vendo? A pessoa se torna uma pessoa simples. Tá fácil Deus falar com ela. Sabe por que que é fácil Deus falar com ela? Porque aquilo que vier na cabeça dela, ela acredita. Ela fica, ai, mas isso é muito claro, muito simples. Não. Tem que ser muito mais complicado as coisas de Deus. Ler o livro do céu aqui, esse trecho aqui deve ser extremamente complicado. Eu preciso de palavras extremamente complicadas para explicar, né? Eu vou precisar de ter aquela retórica toda e não sei o que, blá, 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 blá. Não, gente, olha, eu vou dar uma simplicidade, eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse trecho. O mosquito faz isso, isso, isso. Se Jesus te dá o exemplo do mosquito, você fala do mosquito. Então, a simplicidade, Deus não tem problema, essa pessoa não tem problema de dar exemplo do mosquito para explicar alguma coisa da divina vontade. Ela não precisa pensar, eu tenho que ser teóloga, eu tenho que ter as melhores palavras mais bem colocadas para falar, só assim que eu vou ter coragem de gravar um áudio, né? Não, a pessoa simples, ela se vale dos exemplos mais simples, daquilo que, nu e cru que Jesus manda na cabeça dela. Porque ela tem essa fé, ela tem esse abandono, ela não põe obstáculo. E essa alma readquire em todas as características de pomba. A pomba é mansa, né? A pomba é mansa, a pomba é dócil, né? Não queres então ser minha pomba? Então a pomba é dócil, né? Aqui a Luísa não tá tão dócil, né? Ela ainda tá amarga, né? Muito pensando nas profundas tempestades que ela tá vivendo e tudo. Então ela fica muito remoendo os sentimentos, como se ela, para que ela, né, que a privação fosse um sinal horrível, né, de que Deus abandonou ela. Então, ele está falando dessa docilidade, dessa simplicidade, de não ver problema e nos modos com que Jesus, até porque ela tem que entender que esse é o divino querer, que o divino querer não é Jesus vir, a humanidade de Jesus aparecer e falar, toque, vamos ficar aqui juntos, né? Vem me dar um abraço, deixa eu derramar meu hálito amargo em você. Isso é a divina vontade. Não, a divina vontade é o que aconteceu naquele dia. A divina vontade é a realidade que ela está vivendo. A divina vontade é a circunstância que Deus dispõe. E Jesus vir é obra também da vontade divina, mas está dentro desse plano, não acima, não que isso é o auge da divina vontade, não que isso é o que define a divina vontade de Jesus aparecer, não. A privação é a divina vontade, é o divino querer que escreveu isso. Ela terá a privação nesse dia. Jesus não vai vir. Então, a divina vontade é essa realidade, é o que está acontecendo, né? Então, ela precisa ter essa simplicidade. Minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas têm se bem guardadas dentro de algum cofre com dupla chave. Então, por que você teme, então, né? Qualquer temor, né? Achando que é ela mesma que está sozinha ali, Jesus foi embora. Eu que estou sozinha aqui, com o meu humano, fazendo minha vontade humana, né? Deus já foi embora há muito tempo, né? Só porque a sua vida é escondida, né? Que ninguém te vê, você pode pensar assim também. Deus tá, as coisas mais preciosas são bem guardadas. O que acontece dentro de você é bem guardado. Por isso que não tem muita humanamente visualizações, né? Não tem muito humanamente audiência, né? Porque você está escondido, porque o que acontece entre vocês fica guardado em dupla chave, né? Então é assim mesmo, né? Então você não fica, eu tô no humano porque hoje o meu dia não aconteceu nada demais. Nada a ver, né? As coisas estão em segredo, o que esses atos produzem são valores infinitos, né? Então, Deus protege de vir qualquer ladrão. O que que é ladrão? Alguém que pode roubar sua atenção. Se o seu marido te idolatrar, ladrão, e você, e te ver como a deusa, né? Alguém te vê como a deusa, as criaturas te roubar a atenção, ladrões, né? Que pode atrapalhar a sua intimidade com Deus ali, ladrões, né? O padre agora me acha uma pessoa muito iluminada e faz questão.
de me chamar para tudo qualquer coisa. Ladrão, Deus não vai deixar, porque ele te protege, né? Ele amarga as coisas. Hoje eu estava pensando isso com Jesus. Nossa, Jesus, mal comecei a trabalhar, o Senhor já me amargou tanto no trabalho, de várias coisas. Eu nem ainda fui. O Senhor já está amargando tanta realidade, mas eu sei que isso é bom. Eu sei que é para mim não ficar empolgadinha com nada mesmo, né? Ele faz isso para que não tenha nada que possa roubar, que você possa olhar. O ladrão é as distrações, né? Você colocar uma coisa assim, nossa, como eu faço questão disso. Ai, meu Deus, eu tô muito. Ficar distraída com aquilo ali, com assuntos de trabalho, ficar presa a trabalho, ficar presa a situações, ladrões que vão te distrair da divina vontade, né? E que você pode sair da vontade divina. Então, ele te protege dos ladrões, né? E te mantém à sombra, né, dele, te protegendo das suas próprias paixões. Então, esquece. O eu é que atrapalha. O eu é tipo expor. Jesus te põe numa cortina, Jesus te fecha ali, escondido, e joga um pano em cima de você. O eu é você tirar esse pano. O eu é você querer aparecer, né? E aparecer é você dar audiência para o seu sentimento, dar audiência para as suas dúvidas, qualquer coisa em relação a si mesmo. Amém? Livro do Céu, volume 4, 25 de outubro de 1901. A privação faz saber de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido. Depois de ter passado vários dias de temores e dúvidas sobre meu estado, acreditando todo um trabalho de minha fantasia, e às vezes se fixava tanto minha mente nisto que chegava a me lamentar e a me desagradar com nosso Senhor, dizendo: que pena, que desgraça a minha ser vítima de minha fantasia. Acreditava ver-te a ti, e em troca era toda a alucinação da fantasia. Acreditava cumprir seu querer estando por tanto tempo nesta cama. E quem sabe se não foi também um fruto da fantasia. Senhor, dá pena, dá espanto só de pensar. Teu querer adoçava tudo. Mas isto me amarga até a medula dos ossos. Ah, dá-me a força de sair deste estado de fantasia. E eu tinha tão fixo que não podia me distrair, tanto que chegava a pensar que a fantasia me teria preparado um lugar no inferno, se bem que buscava libertar-me dizendo: bem, me servirei da fantasia para poder amá-lo no inferno. Nossa, que situação que ela estava vivendo, né? A gente é muito sofrido quando a gente entra num delírio, né, assim, da mente, de pensamentos, assim, esses pensamentos de perturbação. Nossa, é muito ruim. A mente da gente entra num estado, assim, num labirinto e não consegue sair, né, e fica, é como ela falou. E eu comecei a ficar tão pensando nisso, e ela se fixou tanto nesses pensamentos, né, ela falou: "Que pena". Ela começou a pensar: "É uma fantasia", e começou a pensar nisso e não parava, e não conseguia parar de pensar que tudo que ela estava vivendo era uma fantasia. Que sofrimento. Imagina ela ficar pensando que que foi tudo criação da mente dela, ela tá na cama lá por tantos anos, depois de passar tantos anos, ela começou, gente, que loucura. Ela ficar nesse pensamento: "Não, tudo que eu vivi é uma fantasia, não existe, é tudo coisa da minha cabeça". Meu Deus. Agora, enquanto me encontrava nesta fixação, ela ficou fixa nesse pensamento que tudo era uma fantasia. O bendito Jesus quis aumentar minha dolorosa situação, comover-se dentro de mim, dizendo: não preste atenção a isto. De outra maneira, eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou é sua fantasia que engana. Nossa, não preste atenção a isto. De outra maneira, eu te deixo e te farei ver se sou eu quem venho ou se é sua fantasia que engana. Apesar disso, eu não me preocupei por então dizendo: ah, não terá ânimo de fazê-lo, é tão bom, olha só. No entanto, na verdade, ele fez. Nossa, meu pai do céu. Ele falou para ela: para, sai desses pensamentos, né? Controle esses pensamentos. Não fica prestando atenção nesses pensamentos, senão eu vou te deixar.
eu vou te deixar. Aí você vai saber se era fantasia ou se é verdade, porque quando eu te deixar, aí você vai ver. Aí você vai ver se era fantasia, né, ou não. Porque quando ele deixasse ela, ia sentir. Realmente era real, a presença dele é real mesmo. A presença dele é real. E ele foi embora. Agora, né, tipo assim. Aí ela foi e falou: Ah, não terá ânimo de fazê-lo, é tão bom. Meu Deus, olha só o que ela falou. Então, é uma coisa muito confusa, né? Porque ao mesmo tempo que ela fala, é tudo fantasia. Jesus não apareceu para mim e tudo mais. Aí, aí ela escuta ele falando e ele fala para ela: Para de pensar nisso. Senão eu vou te deixar e você vai ver realmente se era fantasia ou não. E ela fala: Ah, ele é muito bom. Ah, mas se ele é bom, então ele tá lá. Como que ela estava falando que era fantasia? Então é muito confusa a nossa mente, né? A mente humana. E ele realmente o fez. Deixou ela privada dele. É inútil dizer que passei alguns dias privada de Jesus. Me prolongaria muito. Só ao me lembrar, se me gela o sangue nas veias, por isso passo adiante. Então, ele saindo, prova, não é fantasia, porque você está sentindo minha falta. E você não sente falta do que não existe. Se era uma fantasia, é tudo coisa da cabeça dela, não era verdade. Mas eles saindo, aí realmente, não era uma fantasia, ele existe mesmo, ele estava aqui mesmo, e agora eu tô sem ele. Socorro, e chora, e a gente chora e sofre. Agora, tendo dito tudo isso ao meu confessor, parece que ele foi o meu mediador. Tendo começado a pedir juntos que se dignasse vir, senti-me perder os sentidos e fazia ver de muito longe, quase zangado, que não queria vir. Eu não me atrevia. Mas o confessor insistia, unindo a intenção de que me participasse a crucificação. Então, para contentar o confessor, aproximou-se e me participou as dores da cruz. E depois, como se tivesse feito as pazes, me disse: Era necessário que te privasse de mim. De outra maneira, não te terias convencido, se fosse eu ou bem a tua fantasia. A privação serve para fazer conhecer de onde vêm as coisas e a preciosidade do objeto perdido, e para estimá-lo mais quando se recobra. Então, a privação, a gente tem um bem, tem o bem de ter a presença de Deus, e a gente está com dúvida, duvidando, isso é muito grave, né? Ficar duvidando. Será? Acho que é tudo coisa da minha cabeça. Jesus não vive em mim, eu não vivo na divina vontade. Não, é tudo fantasia. Você perde, fica desconfiada, né? E aí ele sai. Aí você vai ver, não era fantasia, realmente ele estava aqui. Agora eu sei, ele estava. Era necessário fazer isso. Para fazer conhecer de onde vêm as coisas, se é da sua fantasia ou se é a realidade. Ele saindo prova, é a realidade. E para estimar mais quando se perde, quando ele volta, né? Para você dar valor, para você dar valor. O eu carrega a marca de todas as ruínas. Sem o eu, tudo é segurança. Tá vendo? Isso aí é o eu. A gente ficar com esses pensamentos, ficar fixo nessas ideias, ficar desconfiada, vivendo. É tudo coisa do nosso eu. É ruína. Deixa a gente numa perturbação muito grande. Depois de ter passado dias amargos de lágrimas, de privações e de silêncio, meu pobre coração não pode mais. Tanto é a dor fora de meu centro, Deus, que continuamente sou lançada entre profundas ondas de feroz tempestade, em estado de forte violência, em que sofro a cada momento a morte, e o que é mais, não poder morrer. Então, encontrando-me nessa situação, por pouco se fez ver e me disse: Minha filha, quando uma alma faz em tudo a vontade de outra, disse que tem confiança naquela. Por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade.
E assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não queres então ser minha pomba? Muito interessante. Quando uma alma faz a vontade de outra, quer dizer que confia. Quer dizer que confia naquela. E por isso vive do querer da outra e não do seu. Assim, quando a alma faz em tudo minha vontade, eu digo que tem fé, que tem confiança, né? Se não ia fazer. Se eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não estou confiando. Se eu só faço a vontade de Deus, só quero a vontade dele, eu confio plenamente nele. Tenho fé, confiança. Assim que o divino querer e a fé são ramos produzidos de um só tronco. E como a fé é simples, a fé e o divino querer produzem o terceiro ramo da simplicidade. Assim a alma readquire em tudo as características de pomba. Não queres então ser minha pomba, né? Vivendo só da vontade divina, confiando plenamente em Deus, não ficando não, né, controlando, renunciando a esses pensamentos, como ele falou para ela, sai desses pensamentos, não preste atenção nesses pensamentos do seu eu, que é o eu que faz isso, a gente ficar desconfiando de Deus. Sai desses pensamentos, controle esses pensamentos. Em outra ocasião me disse, minha filha, as pérolas, o ouro, as gemas, as coisas mais preciosas, têm-se bem guardadas dentro de algum cofre e com dupla chave. Por que você teme então se te tenho bem guardada no cofre da santa obediência, custódia muito segura, onde não uma, mas duas chaves têm bem fechada a porta para ter proibido o acesso a qualquer ladrão e mesmo a sombra de qualquer defeito? Só o eu carrega a marca de todas as ruínas, mas sem o eu tudo é segurança. Então ela não precisa ficar pensando que tudo é fantasia, que é coisa da cabeça dela, porque ela está vivendo na plena obediência. Então ela pode ficar segura, porque ela não está nela mesma, no eu. Não é ela que está, ela não, ela tá sempre obedecendo, sempre na obediência. Ela não está fazendo as coisas da cabeça dela. Não é ela que está, não era ela vivia sempre em obediência à vontade de Deus, que vinha através dos sacerdotes, da igreja e de Jesus também, diretamente. Então, ela não vivia ela podia ficar tranquila que não era fantasia as coisas que ela estava vivendo, ela estava em obediência, ela estava segura na obediência. Mas se é coisa da sua cabeça, se você mesmo que está, você não tá na obediência, você está no seu eu, que é a sua vontade que está reinando, é você que está decidindo tudo, você que está ditando as regras. Só o eu que carrega a marca de todas as ruínas, e a ruína de viver uma fantasia, de pensar que tudo é fantasia. Isso é uma ruína. Se você realmente viver uma fantasia e estiver vivendo uma vida que não é a realidade, que é uma realidade que você está criando, isso é uma ruína. Mas se ela está vivendo na obediência a Deus, ela não está no eu, ela está segura, você está seguro. Então a gente tem que viver assim, né? Como ele disse aqui, confiando plenamente em Deus, na vontade dele, e aí a gente está seguro. Mas se eu vivo no meu eu, aí que é a fonte de todas as ruínas, aí eu posso ficar perturbada, aflita. Mas se eu vivo em obediência a Deus constante, confiando em Deus e só fazendo a vontade dele, eu posso estar segura. Porque eu não estou fazendo a minha vontade, eu não estou no meu eu. O eu que é a fonte de todas as ruínas. Mas se eu vivo em Deus, confiando em Deus, na vontade dele o tempo todo, eu estou segura, eu posso ficar em paz, tranquila. Amém, Fiat.